Olá, caríssimo professor, tudo bem com você? Satisfação em encontrar com você por aqui novamente em mais uma orientação, de educação física, atividades que nós trazemos aí que são propostas bem interessantes, para a gente poder fazer com que esse nosso estudante ele internalize o conteúdo trabalhado, que ele consiga colocar isso no seu dia a dia e, é claro, eu sempre agradeço aqui a sua participação, a sua interação, porque ela faz toda a diferença aí nesse processo enriquecedor de aprendizagem, ok? Eu sou a professora Iris, professora de Educação Física, e nós vamos iniciar agora mais uma orientação. Agora a nossa orientação, ela é aí sobre a Lé e a Dort. Lembra que a gente trabalhou aí com os estudantes essa temática? Pois é. Estamos na aula agora de número 5, dá uma olhada aí no nosso slide. E nós temos aí nesse nosso slide de hoje, nessa nossa orientação, reforçando aí sobre a temática trabalhada que foi a atividade física na prevenção da Lé e da Dort. No nosso dia a dia, a gente passa por diversas situações de repetições, muitas vezes de movimentos, que podem nos levar aí a esse tipo de incômodo, chamados aí de Lé e de Dort, de lesões, certo? Que vão aí nos atrapalhar e muito. E pensando nisso, nós temos uma proposta aí de aula, uma estrutura de aula, em que a gente trabalha 3 momentos distintos, Eu creio que você já sabe, mas a Prof. Iris está aqui para reforçar aí esse entendimento. E quais são essas 3 etapas, Prof. Iris? Já te conto. Olha só, nós temos aqui no primeiro momento, na aula 5.1, o nosso trabalho conceitual, certo? Depois nós temos aí o segundo momento, onde nós trabalhamos aí a revisão, certo? E a correção aí dos exercícios, certo? Depois nós finalizamos aí com a parte aí de execução da prática, correto? Professor, você tem aí um tempo, estimado para trabalhar com os estudantes de 35 minutos, tá? Eu trago aqui para você uma ideia, de como se trabalhar essa metodologia, mas você vai adequar conforme a necessidade do grupo escolar que você atende, ok? Tranquilo? Que bom então! E aí, para que a gente consiga trabalhar essa temática, qual será a nossa habilidade? Então, a habilidade para essa aula será fazer com que o nosso estudante ele reflita, ele identifique o universo das práticas de ginástica e exercícios físicos para o fortalecimento muscular, articular e na prevenção aí de lesões, de doenças e distúrbios que são decorrentes dos postos de trabalho. Então, esse é o nosso grande objetivo, Esse é o grande foco que a gente quer para trabalhar com nossos estudantes. Como que nós faremos isso, Prof. Iris? Então, nós faremos isso através de uma sequência didática. Qual é essa sequência didática? Então, nós temos aí, no primeiro momento, a nossa roda inicial. E nessa roda inicial, eu apresento essa temática, eu faço essa contextualização, trago alguns questionamentos. Os nossos estudantes vão começar a pensar, vão começar a refletir aí sobre a nossa temática, em especial aí sobre exercício físico, como prevenção dessa Lé e dessa Dort. Então, nós vamos contextualizar essa aula e o tempo que nós dispomos será de 5 minutos, certo? Tranquilo até aqui, Na sequência, nós temos o segundo momento, que é o maior tempo, que será de 25, e nesses 25 minutos o nosso estudante ele será provocado a experimentar, a vivenciar, a nossa temática trazida aqui em aula, certo? Então, você irá conduzir essas atividades para que esses estudantes coloquem de fato a mão na massa, que eles construam os seus conhecimentos, que eles apliquem aí esse conhecimento abordado. Ok? Tranquilo? Que bom então!
Na sequência, para a gente poder finalizar esses 35 minutos, nos faltam 5, né? E dentro desses 5, o nosso estudante ele estará dentro da roda final. E nessa roda final, o nosso estudante poderá refletir, questionar, responder perguntas que surgiram lá no início, lá na roda inicial, correto? Ele já consegue responder aqui. Tranquilo? Que bom, então. O que mais, prof, que nós temos? Então, nós temos aí que seguir, né, 3 abordagens distintas e que se somam nessa sequência de aula, que são o quê? A abordagem conceitual, a abordagem procedimental e a atitudinal, certo? Se você observar bem, cada uma delas, né, está interligada aqui com uma etapa da nossa sequência didática, né? Então, nós temos ali o primeiro momento com a parte conceitual, o segundo momento com os procedimentos, né? A parte procedimental, a abordagem procedimental, e no terceiro momento é o atitudinal. Nesse atitudinal, nós já vamos fazer com que o nosso estudante ele comece a fazer mudanças pertinentes aí com relação à temática abordada. Certo? Tranquilo? E bom, então. E aí a gente não pode esquecer de forma nenhuma de ressaltar que esse nosso estudante também passa por 4 etapas. Nessas quatro etapas, nós temos que fazer com que ele aprenda a conhecer, né? Que ele aprenda a pesquisar, que ele aprenda a instigar, que ele aprenda a questionar, né? Então, ele vai conhecer. Depois, no segundo momento, ele vai aprender a fazer e a conviver. Isso é bacana. É a hora que ele começa a experimentar. E, por último, ele aprende a ser. Esse aprender a ser, para a gente chegar nele, vocês percebem que é um processo, correto? Como todo processo, ele tem que aproveitar cada momento. Porque aí, quando ele chega aqui no ser, ele já valoriza tudo aquilo que foi trabalhado, né? No caso aqui, nós estamos falando sobre aplicação do exercício físico como prevenção da LE e da DORT. Tranquilo? Maravilha. Para que a gente consiga realizar as propostas de atividades que eu trouxe aqui para vocês, nós iremos precisar de alguns materiais. Quais são esses materiais que vamos precisar? Então, a ideia aqui é utilizar canetas, lápis de cor, borracha, celular ou a câmera fotográfica, o microfone ou o fone de ouvido, papel A4, tripé ou algum tipo de apoio e, claro, um espaço aberto, né? Um espaço tranquilo para que dê acesso aí para esse nosso estudante, certo? E aí, vou vir aqui com você um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho de perto. Então, nós temos aqui esses materiais, né? Trouxe aqui a proposta desses materiais para serem utilizados. Lembrando que esses materiais podem ser adaptados, podem ser adequados, conforme a realidade aí do grupo escolar, certo? Para que a gente tenha a efetivação da nossa atividade, é preciso que a gente organize essas atividades, tanto com relação ao espaço, como com o material. E aí, para que eu consiga fazer essa elaboração de organização de espaço e de materiais, eu preciso, professor, professora, né, caríssimo colega, que você assista, né, às aulas anteriores, que são as aulas 5.1 e 5.2. Elas que vão dar esse suporte, esse subsídio, para a gente chegar agora nesse momento aí da 5.3. Então, ela vai, esse primeiro momento vai dar o suporte e fazer com que o nosso estudante ele tenha aí, né, esse entendimento e faça essa correlação entre a teoria e a prática. Tranquilo? Certo? Que bom, então. O que mais que nós temos? Chegamos agora, né, no nosso primeiríssimo momento, né? E nosso primeiríssimo momento, ele é a parte conceitual, certo? Na nossa parte conceitual, como eu falei para vocês, nós trabalhamos aqui, né? Nós trabalhamos aqui o conhecer. E nesse conhecer, o nosso estudante ele é provocado a tentar responder algumas perguntas, né? Voltadas aí a LE e a DORT. Qual o tempo que nós temos aí, prof? Nós temos 5 minutinhos.
Nesses 5 minutos, nós podemos instigar, podemos lançar questionamentos, tá? Para que se abra essas discussões em torno do assunto, certo? O que mais, Profires? Então, nós vamos trazer aí, nesses 5 minutos, vamos apresentar essa relação da teoria com a prática. E qual a ideia? Trazer uma problematização. E nessa problematização, olha a prof engasgando aqui, né? Problematização acerca da relevância, olha só, a relevância e a aplicabilidade da atividade física com relação à prevenção da LE e da DORT, né? A gente sabe aí que trabalhamos aí o dia inteiro, né? Em diversas atividades aí, muitas vezes com movimentos muito repetitivos, e esses movimentos nos causam aí dores, né? Muitas vezes agudas, crônicas, né? E como nos precaver de tudo isso? Que ações nós podemos ter para melhorar isso daí? Então, nós vamos problematizar, criar situações aí que façam o nosso estudante pensar, correto? Que bom, então. O que mais que nós temos? E aí eu trago para você aí 3 atividades. Eu gosto sempre de trazer 3 atividades, né, que uma vai complementando a outra e vai fazendo esse entrelace de conhecimento, de aprendizagem, certo? Que bom. Então, a primeira atividade será o quê? A construção aí de um vídeo, esse vídeo de minuto, que é o vídeo de minuto para a gente fazer uma dramatização da LER, né, e da DORT, e como que a gente pode prevenir e evitar aí no nosso dia a dia. Então, o nosso estudante, ele vai ser instigado aí para estar realizando, né, essa dramatização, esse vídeo aí de minuto, certo? Depois, o nosso estudante, ele vai agora configurar aí o seu posto de trabalho. Digamos que o estudante trabalhe dentro de um escritório, né? Então, como é que está essa mesa de trabalho dele? Né? Como que está essa organização? Então, ele vai configurar, ele vai reordenar, vai fazer esse registro de tudo isso e vai trazer para a gente observar. E como terceira opção, né, de atividade, será a criação aí de quadrinhos de cuidados da LE e da DORT. Então, eles vão agora produzir os HQs, né? Vão produzir aí os seus quadrinhos, vão contar umas histórias, podem ser reais, podem ser fictícias, sobre, né, a LE e a DORT. Como que vai fazer aí para ele poder evitar situações que possam causar a LE e a DORT. Então, essa é a proposta, né? Essas 3 atividades, elas se somam, elas se juntam para que a gente consiga aí, fazer com que esse estudante ele se perceba, né, e ele modifique aí algumas ações e evite aí essas lesões, por exemplo, certo? Maravilha, então. Chegamos na outra parte, que é o que, Profires? Chegamos na hora da prática, né? Por isso que eu já adiantei ali as atividades, né, para dizer que nós estamos aí no momento da abordagem procedimental. Nessa abordagem procedimental, o nosso estudante, ele está aqui, ó, nessas 2, né, etapas aqui, que nós chamamos de conviver e fazer, certo? E nesse conviver e fazer, que ele vai colocar essa mão na massa aí, nós vamos ter um tempo aí para poder conduzir e eles executarem as atividades, né? Eles vão ter aí 25 minutos, tá? Dentro desse planejamento é o maior tempinho que a gente tem aí para poder dispor. Mas lembrando que você pode configurar, organizar esse seu tempo da melhor maneira que você achar, certo? O que mais que nós temos aí com relação a essa nossa aula? Agora eu vou pedir para o meu diretor me tirar aqui dessa tela, ampliar esse slide para a gente poder ver o que tem. E aí nós temos aqui, ó, a atividade de número 1. Nessa atividade número 1, como eu já mencionei para vocês, nós temos um vídeo de minuto, a dramatização da LE e da DORT, né? Como que eu vou prevenir, como que eu vou evitar isso no dia a dia, tá? Então, qual é a proposta? Que ele realize esse vídeo de minuto, tá? Por que vídeo de minuto, Pro? Porque ele não precisa ser um vídeo muito grande. Ele pode ser um vídeo curto, mas bem representado, bem dramatizado, né? Onde nós vamos começar, né, como passo 1, faça com que esse estudante ele realize uma pesquisa. Então, ele vai se aprofundar sobre os conhecimentos de LE e de DORT, tá? As formas que são necessárias para poder evitar essas lesões. Então, ele vai aprofundar, tudo começa com uma pesquisa, né? Então, uma pesquisa se instiga esse nosso estudante
para que ele busque aí elaborar essa atividade da melhor maneira possível, tá? Depois ele pode aí elaborar um roteiro com essas informações que ele obteve e aí ele vai começar a dispor, né, da maneira que ele achar interessante nesse vídeo. Então ele já organizou um roteiro, ele já sabe qual é a linha de pensamento que ele vai seguir, ok? Que bom então. Na sequência, né, ele aí de posse de um celular ou de uma câmera fotográfica, né, uma câmera de vídeo, ele vai realizar aí a gravação, né, desse roteiro que ele produziu. Então ele já organizou o cenário, ele já pensou aí nos convidados, ele já pensou nos materiais, ele já inseriu informações adequadas, ele já tem sons que ele quer colocar, né? Ele já tem dramatizações. Ele pode utilizar aí a criatividade dele para poder trazer dentro desse vídeo informações pertinentes aí sobre a LER e a DORT, né? A forma como prevenir, como evitar ela no dia a dia, ok? O que mais, Profires? Então nós temos aí, né, que esse nosso estudante ele irá fazer a edição do que ele produziu, né? Porque muita coisa precisa ser recortado, precisa ser melhorado, ser feita uma transição. Então esse é o momento, ele vai editar essa produção, tá? Ele pode colocar aí uma narrativa em cima desse vídeo, tá? Ele pode fazer um vídeo onde ele não fale, que ele capte as imagens, né, a parte visual, e depois ele vem com um texto, com esse roteiro que ele produziu, e aí ele pode lançar em cima esse áudio, né? É interessante que fique claro, que fique coeso e coerente e conciso, né? Esse áudio, essa edição, essa produção audiovisual, ok? E aí ele pode envolver os colegas, os familiares, é sempre gostoso, é sempre divertido, né? Então, quando você tem aí a participação de pessoas a qual você estima, fica muito mais divertido, fica muito mais significativo. Por isso que eu incentivo tanto que coloque aí outras pessoas nessa produção. Alguém dá uma dica, dá uma sugestão, melhora a ideia, né? Então é bacana. E aí, claro, né? Com essa super mega produção aí audiovisual, eu vou querer ver, né, gente? Então, instiguem, incentivem eles a registrarem todo esse processo de produção com foto, com vídeo, tá? Com escritas. E aí, manda pra gente acompanhar como é que foi esse processo. Isso é muito bacana, isso é enriquecedor, isso é muito divertido. Eu gosto de acompanhar e ver o crescimento de todos, porque na realidade não só o estudante cresce, como você, professor que está aí do outro lado, e eu também, né? Porque aí eu me desafio mais, eu busco, olha, isso funcionou, isso foi bacana. E aí deixa a gente muito feliz, o coração muito grato, certo? E aí nós temos essa ideia aí dessa realização desse vídeo de 1 minuto, correto? Então já fico aí imaginando como é que vai ficar esse vídeo. Imagino que vai ficar muito top, hein? Além do que eles podem também lançar nas redes sociais que ele tiver. Todas essas atividades de educação física podem ser lançadas nas redes sociais sem problema nenhum, né? Marca lá a gente, Mediação Tecnológica, Meditec Rondônia, e a gente vai gostar de acompanhar também, tá? Na atividade número 2, qual é a ideia aqui, né? A ideia será organizar o posto de trabalho, né? Configurar esse posto de trabalho do estudante. Tá? Ah, mas o meu estudante não trabalha fora, ele trabalha só em casa, trabalha na fazenda. Ah, ele não tem ainda um meio, né, onde ele tire recursos financeiros. Então ele só fica em casa e estuda, mas aí mesmo em casa ele consegue organizar o ambiente para que esse ambiente fique mais favorável para ele, né? Então, a ideia é que ele busque informações de como que ele vai fazer essa organização, como que ele vai organizar esse posto de trabalho, esse espaço da casa dele, esse espaço até mesmo da escola, tá? E aí, deixa eu voltar um pouquinho. Opa! Ele pode também se utilizar de um roteiro, né? Para ele poder se nortear nessa organização e nessa aplicação, né? Nessas correções aí desse posto de trabalho, que pode ser em casa, nos estudos, no escritório, na área rural, em diversos locais,
tá? Que vai precisar de ele ter um olhar para ele conseguir fazer essas modificações. Correto? Maravilha, então. E aí, o que nós temos mais, prof? Ele vai poder observar e realizar aí adaptações no seu espaço, nos seus mobiliários, nos equipamentos, nas ferramentas, né? Isso se faz muito importante. A gente incentiva aí a colaboração dos colegas, dos familiares, nessa organização, nesse palpite, né? Dando esses pitacos aí para dar uma melhorada nesse espaço, ok? E reforço de novo, eu sempre faço uma caixa aqui, né? Um marcado bem diferente, porque eu gosto de ver, tá, gente? Eu confesso que eu fico muito feliz, os olhos brilham quando são encaminhados aí para a gente poder acompanhar esse processo de conhecimento, quando é dado esse valor, né, pelo estudante no nosso componente, eu fico muito grata, muito feliz, tá? Então, por isso que incentivem bastante a questão do registro. O registro fotográfico e de vídeo, eles são riquíssimos, riquíssimos. Mas tem outras formas também que a gente também gosta de acompanhar, ok? Maravilha, então. O que mais que nós temos aí, Profires? Então, essa seria uma ideia, né, de um espaço, um posto de trabalho aí organizado, né? Se for o caso aqui de um escritório, de um espaço de estudos, né? Então, a gente tem uma ideia mais ou menos de como é que vai ficar, certo? Chegamos na atividade de número 3. E na atividade número 3, nós iremos criar quadrinhos dos cuidados contra a LER e a DOT. Olha que legal! Super fulano, super LER, super DOT, super não LER, super não DOT. Então, vamos criar aqui personagens, né? Vamos criar aí um enredo para a gente construir. E qual a ideia? Esse nosso estudante sempre começa com a pesquisa, né? E através dessa pesquisa, ele vai buscar formas de prevenir essas duas lesões, certo? Esse distúrbio, né? Essa lesão e esse distúrbio. Ele vai também elaborar aí um roteiro com informações que são obtidas para ele poder dispor de maneira criativa, interessante, tá? Se utilizando aí desses quadros do qual ele vai utilizar. Tranquilo? Maravilha, então. Depois, ele vai aí, né, se utilizar de quê, prof? Informações adequadas, né, através de ilustrações, de sons, de dramatizações, ou até outros, né, conforme aí a criatividade, conforme o enredo que ele está criando aí, certo? Maravilha. Depois que ele já fez tudo isso, ele vai poder o quê? Editar o que foi produzido, né? Ele vai editar essa narrativa, né? Sempre reforçando para que ela fique clara, coesa, coerente, concisa, que ela faça sentido, né? Que seja fácil de ser assimilada, tá? Então ele pode produzir aí um papel, né? Ou em alguma forma visual. Ele pode expor, pode apresentar aí na escola, trazendo essas ideias aí. Certinho? Tranquilo? Que bom, então. E aí a gente reforça, né? Aqui a questão da participação da família, dos amigos, dos colegas e o registro, gente. Manda, incentiva, né? Fazer o registro para a gente acompanhar, para a gente aprender, se divertir junto. Eu quero ver, hein? Conto com você, caríssimo professor, fazendo essa ponte aí na questão dos envios, dos incentivos, tá? Da motivação, ok? Conto com você. Maravilha. E aí nós temos aí uma ideia, né, de como que seria esse quadrinho, muito bem ilustrado, muito bem colorido, muito bem apresentado, certo? E aí eu vim aqui contigo, né, a gente já está perto aí do final, né, estamos pertinho aí já de finalizar, e nós chegamos agora no momento, na etapa aí, que é a roda final, certo? E nessa roda final, né, o nosso estudante ele já passou por diversas etapas aí e agora ele está na etapa do C. E nesse C é o momento em que ele vai trabalhar aí essa abordagem atitudinal. Nessa abordagem atitudinal, nós temos um tempo aí de 5 minutinhos. Nesses 5 minutos, nosso estudante já consegue responder os questionamentos que foram lançados lá no início,
tá? Ele já consegue compreender e ele já consegue fazer modificações aí na rotina dele, né? Consegue colocar aí inovações, modificações, ele já compreende muito bem aí as atividades que a gente propôs, né? Ele já assimilou. Então, para isso, esse é o momento em que nós vamos fazer com que o nosso estudante ele faça essa reflexão, né? Os nossos estudantes eles comecem a ver como que os postos de trabalho podem ser organizados, né? Observar a questão da má postura, né? Das ações repetitivas, né? E como que o exercício físico pode amenizar, né? Evitar e prevenir esse tipo de situação, certo? Então, nós vamos poder fazer esse link aí de informações entre o exercício, né, e esses incômodos aí da LER, da DORT, dessas lesões, desses distúrbios, e o nosso estudante já consegue aí refletir, então se eu fizer isso, eu vou melhorar aquilo outro. Então, ele já consegue fazer essa ponte, esse link do conhecimento aí. E é por isso que é importante o diálogo, a reflexão, né, essa interação. Por isso que é tão fundamental e a gente incentiva tanto tudo isso, certo? O que mais, Prof. Iris? Então, eu gostaria de pedir, Prof, que você, incentiva aí. Incentiva para que o nosso estudante faça as nossas atividades, que ele interaja, que ele pergunte, que ele questione, que ele crie, tá? Porque o processo de aprendizagem ele é assim, né? A parte divertida, como a gente coloca, é o percurso, né? Que foi produzido. Por isso que a gente incentiva tanto a questão do registro, né? Porque a gente pode acompanhar, começou daqui, chegou aqui, terminamos aqui, né? Então, isso é um processo muito enriquecedor, engrandecedor, certo? E aí, a gente incentiva também para que esse estudante, ele relate, ele conte as experiências dele, que ele diga como que ele percebeu, né, esse conhecimento, quais foram as modificações que ele realizou, o que que mudou para ele na vida dele, o que que não mudou, né? E se ele teve aí a participação dos amigos, dos colegas, dos familiares. Então, tudo isso conta, certo? Tudo isso conta. E a gente incentiva, né, essa questão do aprendizado em que ele envolva outras pessoas, outros colegas, né? E ele pode fazer isso através das diversas formas. Então, ele pode fazer uma apresentação, uma exposição, pode fazer um relato, né? Então, tem várias formas que esse nosso estudante pode demonstrar aí esse aprendizado, certo? Reforçando aí que essas atividades, elas podem, né, ser adequadas, adaptadas à realidade do nosso estudante sem problema nenhum. O que a gente sempre reforça é ter atenção especial com relação à habilidade, tá? A habilidade ela não muda, tá? A habilidade não muda, mas os materiais, os espaços, conforme a realidade aí do grupo escolar, conforme a realidade dos nossos estudantes, você pode fazer, pode propor essas mudanças, certo? Então, fique à vontade. O que mais, Prof. Iris? A gente já falou dos materiais, né? Utilizar de materiais acessíveis que tem aí na região. Então, a gente traz aquela lista de materiais, a gente propõe aqueles materiais, mas o estudante, você, essa parceria aí muito boa, pode fazer as adequações necessárias, certo? Maravilha, então. Sigam a sequência que a gente sempre encaminha, né? Lá a gente tem um roteiro, tem o plano de aula, então segue que vai dar tudo certo, tá? Temos aqui as nossas referências e eu já vou aqui me despedindo de você, agradecendo a sua participação, a sua interação, tá? E pedindo aí, incentiva os nossos estudantes a encaminhar esses registros fotográficos, tá? Esses vídeos, essas rodas de conversa, essas explanações que a gente gosta de acompanhar. Eu gosto de ver lá, olhar meu zap lá da mediação das turmas e ver lá, nossa, o estudante fez isso, que legal, ele está se desenvolvendo, ele está com vontade, ele está aprendendo, certo, gente? Deixo vocês com esse cenário lindo e até a próxima orientação. Tchau!